Olá, eu sou o Lucas Pimenta, eu sou consultor em marketing político e esse é o nosso curso sobre Reels, né? Esse novo espaço do Instagram. Eu vou falar um pouquinho durante 3 aulas sobre como usar o Reels na sua comunicação, no seu marketing político, de uma forma que você consiga tirar o melhor desse espaço e, ao mesmo tempo, construir sua narrativa, seu posicionamento político e etc. Vamos lá. Primeira aula nossa é sobre a nova onda do infotenimento. E o que é isso? Primeiro, para vocês entenderem, as pessoas usam as redes sociais por somente 3 motivos. Isso é o básico para você entender como produzir conteúdo, você entender o porquê as pessoas usam as redes sociais. O primeiro motivo que as pessoas usam as redes sociais é para aprender algo novo, uma informação. Então, assim, a pessoa vai aprender como é que ela acessa um benefício, como é que ela faz uma receita, como é que ela faz uma costura, como é que ela faz um artesanato. Então, as pessoas usam as redes sociais para aprender algo que elas não sabem fazer. O segundo motivo é conversar com outras pessoas, relacionamento. Então, troca. Então, a pessoa não está perto da outra, mas ela quer conversar com essa pessoa. Então, as pessoas usam as redes sociais também para isso, para trocar, para dar sua opinião, para receber opinião, para mandar um oi, receber um oi, contar uma novidade ou receber uma novidade. O terceiro motivo que as pessoas usam as redes sociais é para passar o tempo, para entretenimento. Então, assim, a pessoa tá no sofá assistindo TV, o Jornal Nacional tá chato, a novela tá chata, ela tá ali na segunda tela ou tá no trabalho dela, dá uma pausa ali e ela tá ali passando o tempo, scrollando o feed, rolando a tela até achar algo que a entretenha, que faça passar o tempo e etc. Então, esses são os 3 motivos do porquê as pessoas usam as redes sociais. Você viu que não tem nenhum desses motivos, voltando aqui, que é para ver político fazendo politicagem. As pessoas não usam as redes sociais para isso. Então, se você faz conteúdos de político fazendo politicagem, você não está fazendo conteúdo que as pessoas queiram consumir. E focando nessa parte de entretenimento, de acordo com uma pesquisa da Cupom Válido com a Estatista, 69% das pessoas usam a internet ou as redes sociais para entretenimento. Ou seja, achar algo engraçado, algo divertido, algo que a emocione, uma história dramática, ou simplesmente, resumindo tudo isso, para passar o tempo livre, para preencher o seu tempo livre. E aí, que num cenário polarizado com a política, com o Facebook e até o próprio Instagram, mas mais o Facebook, tomado pela política, por essa discussão, por essa briga, por essa polarização, em 2016 surge o TikTok, com vídeos curtos e de entretenimento. E aí, eu vou passar alguns dados só para vocês entenderem como é que o TikTok cresceu. É muito importante a gente entender isso para a gente chegar até o Reels. Então, em 2018, vocês viram que ele foi lançado em 2016 lá na China, mas em 2018, o TikTok foi o quarto aplicativo mais baixado do mundo. Em 2019, ele foi o segundo app mais baixado no mundo. Em 2020, ele foi o primeiro app mais baixado do mundo. Em 2021, ele também deve ser um dos apps mais baixados do mundo. O TikTok, com 50 milhões de usuários em 2018, hoje ele conta com mais de 1 bilhão de usuários ativos. Essa marca de 1 bilhão de usuários ativos, o Facebook demorou uma década para alcançar. E o TikTok, em 4 anos, em 3 anos, já alcançou essa marca. Então, ele está com um crescimento muito grande. Então, entenda, eu falei sobre os 3 motivos das pessoas usarem as redes sociais. A gente viu, de acordo com a pesquisa, que o principal motivo das pessoas usarem a internet e as redes sociais é para entretenimento. Surge uma ferramenta, uma plataforma
que valoriza o entretenimento rápido, e essa plataforma cresce em 3 anos, o que a concorrente dela demorou mais de 10 anos para atingir. Então vocês já estão entendendo do que eu estou falando, do potencial dessa onda do entretenimento e, no nosso caso, do infotenimento. E quais são as mágicas para esse sucesso do TikTok, né? Por que o TikTok fez tanto sucesso? De acordo com a Nielsen Brasil, o consumo de vídeos foi a principal atividade das pessoas na internet durante a pandemia. 93,2% das pessoas, como principal ação que fizeram na internet, estava consumir vídeos. E segundo uma outra pesquisa, 66% das pessoas preferem conhecer ou aprender sobre um produto, uma marca ou um serviço por meio de vídeos. Então, assim, na pandemia, que é quando o TikTok realmente explode, as pessoas estavam consumindo vídeo, as pessoas passaram a consumir mais vídeos. Como a gente já mostrou, as pessoas buscam entretenimento e o TikTok valorizava o entretenimento. E aí, esse outro dado componente de que 66% das pessoas, quando vão comprar um produto, um serviço ou conhecer uma marca, preferem fazer isso por vídeo. Então, a força do vídeo. E mais do que isso, 68% das pessoas preferem fazer isso, conhecer uma marca, um serviço, um produto, por vídeos curtos. Então, o TikTok era a tempestade perfeita. As pessoas buscam entretenimento, ele tem entretenimento. As pessoas, com a pandemia, passaram a consumir mais vídeos, ele é estritamente vídeos. As pessoas querem conhecer as coisas, aprender algo novo ou conhecer um produto, ter uma novidade por meio de vídeos, e ele é vídeo. E as pessoas preferem vídeos curtos, e ele tinha vídeos curtos. Então é a mágica desse sucesso do TikTok. Resumindo, o mundo quer entretenimento em vídeo, de preferência curto, e o TikTok tem isso a entregar. E aí, você fala assim, pô, beleza, Lucas, isso eu já sabia, né? O TikTok faz esse sucesso tal, e tem lá aqueles vídeos de danças, imitações, piadas, as pessoas que cantam e etc. Mas quem não faz tudo isso? Como usar esse espaço de infotenimento, de entretenimento, né? Como trazer esse entretenimento, por exemplo, para a política? Com o infotenimento, que é o tema dessa aula, que é informação mais entretenimento. Mas o que é isso? O que é infotenimento? O que é informação mais entretenimento? Primeiro que você precisa entender que é bem possível trazer as duas coisas juntas no mesmo conteúdo. O que é a informação na política? O que é o info desse infotenimento? São os projetos de leis, as obras, as opiniões sobre fatos políticos, notícias, novidades do mandato, programas sociais, serviços públicos. Isso é a informação, isso é o info. E o que é o entretenimento? O que é o tenimento do infotenimento? São as boas histórias emocionantes, humor, músicas, cortes, transições, desafios replicáveis. Então, o infotenimento é você unir no mesmo conteúdo essas duas coisas. Os projetos de lei, as obras, as opiniões sobre política, etc. E as boas histórias, o humor, a música, os cortes, as transições, os desafios. Por quê? Porque só com a informação você não vai ter quem quer consumir essa informação. Porque, como você viu, grande parte ou a maioria das pessoas está nas redes sociais e está na internet para consumir entretenimento, para se entreter, para passar o tempo. E ao mesmo tempo, se você só promover o entretenimento, ou seja, você só dançar, você só fazer imitação, só fazer coisas engraçadas, bonitinhas, emocionantes, e não tiver ali uma narrativa, não tiver o posicionamento, não construir nada usando esse entretenimento, também não adianta. Então, é muito importante que você tenha as duas coisas e não só uma delas.
Porque se for só informação, vai ser chato, e se for só entretenimento, vai ser inútil. E nessa aula 2 a gente vai aprender o que é o Reels e para que ele serve. A gente falou na primeira aula sobre o infotenimento, sobre como misturar informação e entretenimento para ter um conteúdo que as pessoas queiram consumir, mas que também tem objetivos claros daquilo que você quer fazer. E falamos também sobre o sucesso do TikTok. Por que ele fez sucesso? E aí surge a figura do Reels no Instagram, que agora também está indo para o Facebook. Esse espaço que a empresa Facebook, que mudou o nome para Meta, o que ela traz, o porquê que ela cria esse espaço. Então, vendo o sucesso do TikTok e o crescimento dele, em 2020 o Facebook lançou o Reels no Instagram. Então, o Facebook, como já tinha feito em outras ocasiões com outros, por exemplo, os stories mesmo, veio de uma cópia de um formato de outra rede. Agora, ou em 2020, o Facebook falou, pô, esse TikTok tá fazendo muito sucesso com esses vídeos curtos de entretenimento, onde a pessoa coloca uma música, faz um desafio, eu preciso trazer isso para minha rede, então ele lança o Reels. E o que é o Reels? O Reels, primeiro termo, né, em inglês, significa bobinas, iguais àquelas de filme, né, antigos, né? Aquilo é o Reels. Mas, em resumo, de origem, Reels significa cenas, cortes de cenas. E quais são as principais características do Reels? Muito semelhante ao TikTok. Vídeos curtos de até 1 minuto, começou lá atrás em 2020 com apenas 15 segundos, mas como o próprio TikTok adaptou isso, o Instagram foi copiando atrás e hoje são vídeos de até 1 minuto, que podem ser editados e montados dentro da própria plataforma do Reels. Então, assim, você com diversos trechos de cenas, como diz o nome, com diversas cenas diferentes, cortes, trechos, você consegue, dentro da própria plataforma do Reels, montar um vídeo de 1 minuto. Você consegue colocar transições, você consegue colocar música ali, música do Spotify, por exemplo, músicas famosas que no seu vídeo original, se você fosse colocar no feed e editar com essa música famosa, você teria problema, né, com direitos autorais, e no Reels você não tem isso. Então você consegue fazer tudo ali. Então ele é editável na própria plataforma. Em relação ao conteúdo do Reels, o Reels ele tem como marca, assim como o TikTok também tem, os desafios replicáveis, ou as trends, que são baseadas em músicas em alta, ou que são as músicas mais utilizadas pela comunidade. O que significa isso? Quando você vê um desafio, uma dança, uma coreografia, um aponta-tela, um aponta-títulos, qualquer coisa desse tipo, aquilo é um desafio replicável, porque o objetivo do Reels, um Reels de sucesso, qual que é o objetivo do Instagram? Ele quer tornar todo mundo uma grande comunidade, uma comunidade única. Então, quando o seu vídeo ele é um desafio replicável, ou seja, outra pessoa consegue fazer, ou pode fazer, pode replicá-lo, ou pode mixá-lo, reinterpretá-lo, ele é um bom vídeo. Quando ele usa uma música em alta, ou seja, uma música que várias pessoas estão usando, ele é um bom vídeo. Então, o conteúdo, a massa de conteúdo do Reels se baseia nisso. E aí vem outra parte, como é que os Reels são entregues, né? Porque assim, por que que eu resolvi criar um curso só sobre Reels? Porque se você for pensar, com o passar do tempo, as redes sociais diminuíram o alcance orgânico. Então, se você for pegar dados, hoje o Facebook tem uma entrega de 2,5% do total de seguidores de alcance orgânico. Então, assim, uma página com 100 seguidores vai entregar para 2,5 pessoas um conteúdo de forma orgânica. Então, assim, o Reels ele tem se destacado porque toda vez que surge uma novidade nas redes sociais,
para que as pessoas usem, o Facebook principalmente, ele promove mais entrega desse espaço. Então o Reels ele hoje tem uma distribuição diferente, um alcance diferente dos outros conteúdos e por isso ele alcança mais. Então, além dele ser distribuído no feed, como são as fotos, os carrosséis, etc., o Reels ele conta com um espaço e uma guia própria dentro do Instagram. Então, assim, além de você ser impactado com ali no feed e tal, com, olha, eu sigo uma pessoa e o Reels dela aparece no meu feed, você ainda tem uma guia e um espaço especial de Reels onde você vai ser alcançado por Reels de pessoas que você não segue. E aí, no seu caso, que produz conteúdo, é a sua chance também de atrair novos seguidores, de atrair novos fãs, porque eles, mesmo sem te seguir, vão ser impactados por esse outro espaço, por essa outra forma de distribuição que vai além do próprio feed. E aí, como é que funciona a questão dos algoritmos, né, do Reels? Quanto mais o usuário consome Reels com um determinado áudio, mais vídeos daquele áudio ele irá receber. Então, assim, eu tô ali vendo Reels, olhando ali na própria guia do Reels e eu paro ou dou mais tempo de tela para um determinado desafio replicável que usa uma música que está em alta, ou que usa uma música. Mais vídeos ou mais reels com aquela música, com aquele tipo de desafio, eu irei receber. Então, por isso que é tão importante a questão das músicas em alta. Por quê? Elas estão em alta porque muitas pessoas estão usando aquela música, mais pessoas estão consumindo, então se você usa aquela música, mais chance daquele volume enorme de pessoas que usaram ou consomem Reels com aquela música, verem o seu Reels. O terceiro ponto, quanto mais tempo um Reels é visto, ou seja, quanto mais tempo de tela ele dá e mais vezes ele for visto, mais ele é entregue. Como é que funciona isso? Então eu tô lá, eu tô scrollando, eu estou vendo um Reels, eu achei ele interessante assistir uma vez até o final. Aí eu vou lá, assisto ele de novo, assisto ele outra vez. Se mais pessoas fizerem isso, ou seja, um conteúdo, ele fizer as pessoas assistirem ele até um Reels, fizer as pessoas assistirem ele até o final e por um acaso reassistirem esse Reels, reconsumirem esse Reels, o Instagram vai entender que ele é relevante e vai entregar ele mais vezes. Então, vem as próximas dicas, eu vou detalhar mais isso. Mas o áudio em alta e um bom vídeo que dê tempo de tela são os grandes segredos para um Reels de sucesso. Para você ter uma ideia como o Instagram acertou na mão ao colocar o Reels nessa história, segundo o próprio Instagram, os Reels já são 45% de todo o conteúdo publicado na plataforma dele. Lembrando, esse espaço surgiu em 2020 e ele já é o espaço mais utilizado no Instagram. E assim, né? Vocês acompanharam isso, né? Que o CEO do Instagram disse que o Instagram está priorizando esse tipo de conteúdo, esses vídeos curtos, esse espaço do Reels. Então as pessoas têm publicado mais porque ele tem entregado mais e o Instagram tem priorizado esse tipo de conteúdo e esse espaço na rede dele. Então não dá para você pensar em atuar no Instagram sem usar o Reels. Porque como é que você vai atuar na rede onde o maior espaço e o tipo de conteúdo mais entregue você não usa? Então, assim, você tem que pensar numa estratégia e em produzir conteúdos por Reels. Mas calma, como eu já disse lá atrás na aula passada, não adianta só você ter um vídeo curto, cortei lá um pedaço do meu discurso e vou postar ali no Reels. Ainda mais se for sobre política. Por quê? Porque o Instagram já afirmou oficialmente
que evita recomendar no espaço do Reels vídeos sobre política, ou seja, puramente sobre política. É algo oficial, não é essas lendas urbanas que contam por aí. É sério, o Instagram já disse, no Reels, se ele vê que o vídeo é puramente político ou traz esse componente puramente político, ele derruba o vídeo ou ele não entrega, ele não recomenda esse vídeo para as pessoas naquele espaço especial por Reels e etc. Então, como é que você, político, pode usar esse espaço se o Instagram não quer você lá? Aí eu vou dar 3 passos simples para você, tranquilo, que é você pesquisar uma música ou um áudio que está em alta, ver como é que a comunidade, como é que os outros usuários estão usando esse áudio, que desafios replicáveis eles têm feito com esse áudio e adaptar ele à sua realidade e criar a sua narrativa. Como? Primeira coisa, o passo 1 de você pesquisar uma música em alta. Primeiro que você pode ir no próprio espaço do Reels e ficar rolando ali e você vai verificar quais são as músicas em áudio, né? Mas eu vou explicar isso no próximo slide. Ou você pode entrar num site chama talkboard.com, que é um site voltado para o TikTok, mas como são plataformas parecidas, com áudios parecidos, com desafios parecidos, você pode ver ali quais são as músicas que estão nos primeiros lugares, ou as músicas que mais cresceram. Então, ele mostra ali as posições que a música avançou, subiu naquela semana e tal. Então, é um caminho para você saber quais áudios estão em alta. Ou você pode ir no próprio Instagram, na barra de busca, digitar o áudio que você achou lá no Talkboard ou que você gostaria de usar em uma música, buscar esse áudio com o nome, entrar nele e verificar se ele está em alta. O que é estar em alta? Tem essa setinha cinza para cima, indica que o áudio está em alta. E lembra que eu falei que o áudio em alta é uma grande chance do seu Reels ter sucesso, porque as pessoas estão fazendo Reels com aquela música, outras pessoas estão consumindo, e se você fizer o seu com essa música ou com esse áudio, mais chance você vai ter do seu Reels ser entregue para essas pessoas que consomem Reels feitos com essas músicas. Aí, nessa mesma tela do Instagram, na busca onde você achou se a música está em alta ou não, se ela está com a setinha ou não, tem como as pessoas usaram essas músicas, essa música que você buscou. Então tá lá embaixo todas as formas que as pessoas usaram essa música. Então aqui eu citei o exemplo do Coração Cachorro aqui, e embaixo tá ali como é que todo mundo usou essa música. Obviamente você já deve ter visto por aí, as pessoas dançaram essa música, a coreografia. E aí como é que faz para adaptar a trend à sua narrativa política? Como é que você faz para pegar uma música que não tem nada a ver com política, onde as pessoas estão dançando e trazer para a política? Aí eu trago esse vídeo aqui do deputado, desculpa se eu errar o nome dele, mas o Cleitinho Azevedo, que ele usa a música, mas adapta, ele usa a música, ele usa a trend, o desafio replicável da coreografia e adapta a realidade dele. Late coração, cachorro, late coração. Late coração, cachorro, late coração. Late coração, cachorro, só. Então, você reparou que ele pegou essa história da música, da coreografia, onde todo mundo dançava, e trouxe essa coisa da rua era esburacada, era lama, era terra, e ele conseguiu o calçamento, né, o asfalto, né, dessa rua, e ele dançou fazendo essa transição de que era uma rua de barro e agora a rua tem calçamento. Ou seja, ele usou uma música em alto, ele usou a trend, o desafio, o replicável, e adaptou a realidade dele. Mas a gente vai trazer muito mais exemplos como esse na nossa próxima aula. E nossa última aula é como usar o Reels na política. A gente já falou aqui um pouco na primeira aula sobre o infotenimento,
sobre como as pessoas estão nas redes sociais procurando entretenimento, de preferência em vídeo, de preferência curtos, e isso fez o TikTok fazer sucesso. Aí na aula anterior a gente viu que por conta do sucesso do TikTok, o Facebook, a Meta, a empresa, trouxe para o Instagram e agora para o Facebook um espaço que imitava o TikTok de vídeos curtos, áudios em alta e desafios replicáveis, e que você pode usar isso na política, usando um áudio em alta, vendo qual é a trend, qual é o desafio replicável que esse áudio em alta está usando e readaptando para a sua realidade, impondo a sua narrativa, construindo seu posicionamento, mostrando. Mas hoje, nessa aula, eu vou trazer exemplos mais práticos e diferenciados de como você pode usar o Reels, que não seja o que muito político está fazendo, que é simplesmente pegar um pedaço de um vídeo e jogar lá. Então, é possível sim você usar o Reels na política, colocar a mensagem que você quer e, ao mesmo tempo, levar entretenimento, sem necessariamente dançar, porque a gente viu o vídeo do Cleitinho, a dança. Tem outras formas, tem a dança também, mas tem outras formas de você entreter e levar a sua mensagem ao mesmo tempo e usar esse espaço tão nobre das redes sociais, novo e nobre, sem precisar parecer ridículo, porque não é todo mundo que sabe dançar igual o deputado Cleitinho. E como você pode fazer isso? Vou dar aqui 3 modelos. Existem muitos outros, mas eu vou dar 3 modelos que se tornaram comuns para políticos que fazem bom uso do Reels, que é transições criativas para mostrar antes e depois, igual a gente viu com o Cleitinho, expectativa e realidade, memes daquele tipo 23h59, meia-noite, com transições. As transições, a mudança de situação, uma transição animada, a linguagem de videoclipe, entre imagem, sai imagem, imagens que se truncam e etc. Isso provoca dinâmica no vídeo, e isso pode ser muito legal para o seu Reels. O segundo ponto, algo bem tradicional que virou o títulos na tela, apontar títulos na tela ou mostrar títulos na tela, textos na tela. Isso também pode ser, dependendo se for o desafio replicável daquela música, ou combinar a entrada do título com as batidas da música. Dá para brincar muito e não precisa saber dançar para fazer isso, não precisa ser o jacaré do El Chan. O terceiro ponto, dublagem de áudios famosos ou engraçados. E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos desses 1, 2 e 3 que eu passei aqui para você entender como você pode também usar o Reels na campanha do seu candidato. Então, mais um, óbvio, do Cleitinho Azevedo, ele dançando, mas para mostrar a questão da transição, né? Porque tem essa coisa, eu vou mostrar para vocês, tem a coisa do salto, né? Tem muito isso no Reels, que a pessoa salta ou a pessoa joga algo e muda, e acontece uma transição. Então eu vou mostrar para vocês esse primeiro vídeo para vocês entenderem quando eu não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito. Olha como eu tô preocupado. É no passinho debochado. Então vocês viram uma transição. Ele para mostrar novamente a rua toda ferrada, e ele pula, ele salta e há uma transição dinâmica para a rua com asfalto. Então a transição pode dar esse caráter de entretenimento e dar dinâmica no seu vídeo. E aí, outra aqui do Kim Kataguiri, do MBL, que é o que eu falei para vocês do meme do 23h59 do 0 hora, que também é uma transição não tão dinâmica quanto o salto, mas que tem a questão do antes e depois, do comparativo, do expectativa e realidade, que é algo que você também pode usar no seu Reels, que tem a transição de 2 pontos. Eletrônico em 22 vai ser a mesma coisa. A fraude existe, daí a imprensa vai falar sem prova e diz que a fraude existe. E passamos a acreditar no voto eletrônico. Creio que isso seja um capítulo encerrado. Porque eu entrei nessa vida política para poder desmascarar os corruptos, não para ser confundido com ele. De tudo aquilo que você luta, você é um triparafuso.
e passamos a acreditar no voto eletrônico. Então você vê que tem essas transições, né? O vídeo sobe, entra, tal, tem a divisão de tela ali do 23:59 do 0 hora, tal, e tem isso, né? Essa coisa dar o dinamismo, são imagens curtas que se mexem, né? Uma imagem dinâmica, e tem, obviamente, a questão do humor, porque é engraçado, para apoiadores ou não do presidente, essa contradição, né? Esse antes e depois, e ao mesmo tempo traz a narrativa. O Kim é oposição ao presidente da República, então ele consegue trazer o entretenimento e a narrativa, igual o próprio Cleitinho lá dançando, mostrando o asfalto e a rua quebrada, ele consegue trazer, olha, eu resolvo esse tipo de problema. Então dá para ter entretenimento e dá para trazer informação. Eletrônica. Agora, o exemplo 2 do apontar títulos na tela, com a Tabata Amaral, vamos ver. Então, esse vídeo é mais antigo, né? É da eleição de 2020, que as pessoas estavam com medo de votar e etc., por causa da pandemia, e ela traz instruções, ela traz informações novas, ela traz orientações para as pessoas, simplesmente apontando na tela. Uma linguagem dinâmica que tem a questão do entretenimento, mas tem a questão da informação também, porque além de ela informar como é que a pessoa pode se proteger para votar e etc., em meio à pandemia, ela também traz essa coisa do votar é importante, vá votar, não deixe de votar. Então, vocês entendem que é possível fazer. E não precisa ser o pedaço do discurso chato, colocar ali e pronto, ou a pessoa falando coisa chata, vou jogar no Reels porque ficou curto. Não, dá para você usar a linguagem do espaço, falar sobre política, sem que você simplesmente só fale de política sem entretenimento. Eu vou mostrar outro exemplo aqui do MBL, na verdade do Arthur Duval, o Mamãe Falei, também com essa coisa dos títulos, né, na tela, que até tem uma historinha. Então dá para você contar histórias usando os tais dos títulos na tela, né? Então você entendeu? Ele quis falar sobre essa história do pacto federativo, que é algo complicado de explicar para as pessoas, de como um Estado que arrecada tem que repassar recursos para a União para depois receber esses recursos de volta. Ele usou uma historinha, um pedaço de bolo, aí colocou o título em cima da amiga dele ali como Brasília, o dele São Paulo, o bolo ficou como a arrecadação de São Paulo, e ele conseguiu contar uma história e impor uma narrativa também, apenas usando esses títulos, os títulos na tela. E assim, as pessoas têm essa questão do entretenimento, porque também é engraçadinho, né? Olha, São Paulo arrecada um monte, manda tudo para Brasília e recebe só um pouquinho de volta. Então, assim, esse é mais um exemplo de como usar os títulos para contar uma história e para impor sua narrativa. E aí o terceiro ponto que eu falei, que é a dublagem de áudios famosos. Por quê? Porque no Instagram, no Reels, assim como no TikTok, os áudios em alta não são só aqueles que são músicas. Tem muito áudio mesmo, que vem do WhatsApp, que vem de outros vídeos engraçados que ficam famosos. Áudios que não necessariamente, ou grande parte deles, não são músicas em si. E aí você dublar esses áudios para impor uma narrativa, inclusive, como eu vou mostrar nesse caso,
usando o título na tela, pode ser muito interessante, porque traz a questão do entretenimento mais uma vez, algo divertido, mas traz também a sua narrativa. Esse vídeo do Fernando Holliday, inclusive, ele tá tecnicamente errado, porque essa é outra dica que eu ia aproveitar para dar para esse vídeo, é que o Instagram, justamente porque ele está competindo com o TikTok, ele não gosta de vídeos que tenham a marca do TikTok na tela dele. Então você postar no Reels vídeos com o logotipo do TikTok vão fazer seu alcance cair. Mas o Fernando Holliday tem alcance pra caramba, ele não precisava disso. Mas tecnicamente é errado, mas vamos ver o conteúdo em si. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, depois vem o quê? 20! Errou. É não, mulher, é 100! Mentira, que é 91. É, pega e desgraça! Então, assim, o Fernando Holliday é vereador aqui de São Paulo, ele é anti-esquerda, né, anti-PSOL, então ele pegou esse áudio engraçadinho aí desse pessoal fazendo contas erradas e colocou PSOL debatendo economia e dublou esse áudio. Então essa pode ser uma alternativa, porque assim, você pega um áudio que não tem relação direta com a política, esse áudio está em alta, e você transforma ele numa historinha simplesmente dublando e colocando o título na tela. Outro caso aqui do Kim Kataguiri de novo, que é um cara que usa bem o espaço do Reels, que ele pegou um áudio de um jornalista antigo, que alguns conhecem, que é o Al Borghetti, e colocou num discurso dele. Então, assim, eu vejo muito político usando trecho de discurso no Reels. Dá para usar trecho de discurso, desde que seja um trecho que traga algo inusitado, que traga algo divertido, ou que traga algo muito polêmico, e que aquele espaço curto você consiga trazer uma mensagem, ainda combine com uma música em alta, beleza. Não um pedaço de discurso qualquer falando da padaria do João e etc, igual tem muita gente usando. Mas no caso do Kim, além dele usar também as questões do discurso, ele pegou um discurso dele, o vídeo, e usou com o áudio do Al Borghetti. E ficou algo engraçado, mas ao mesmo tempo traz a narrativa que ele quer passar. Presta atenção, Brasília! Idiotas que gastaram bilhões que poderia ser aplicado na área da habitação, na área do saneamento básico, o povo ter uma privada para cagar dentro de casa, não fora de casa, fazer campanha, gastar bilhões, porra! Vá merda! Então, olha que legal, ele pega um áudio que estava em alta, ele nem precisou dublar, né, esse áudio, diferente do Fernando Holliday, que precisou parar para dublar o áudio, ele pegou trechos do discurso dele e combinou com esse áudio. Também é outra alternativa. E aí eu passei esses 6 exemplos, mais de 3 formas, mas pense nisso. Nosso curso está acabando e eu gostaria que você pensasse em como o infotenimento é o futuro é o presente, assim como já foi o passado, da política nas redes sociais. Se você não entreter o seu público, além dele não querer consumir aquele conteúdo, as próprias plataformas não irão entregar o seu conteúdo. Outra coisa, entreteu? Legal. Buscou entretenimento? Ótimo, mas imponha a sua narrativa. Ou seja, o infotenimento é o foco. Falei muito do Reels, o curso é sobre Reels, mas você pode também e deve levar isso para outros espaços da sua rede social. Eu espero que você tenha gostado desse curso. Espero que eu tenha te ajudado a entender de forma rápida como usar o Reels na política e como aproveitar esse espaço que entrega pra caramba com o infotenimento. Muito obrigado, agradeço, tchau!